Olá a todas e a todos, meu nome é Graziele Frangiotti, eu sou professora de italiano aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo eu tenho o prazer de compartilhar com vocês o trabalho que eu desenvolvi ao longo dos últimos 2 anos no projeto Conectando Culturas, uma iniciativa em rede que foi promovida pelo Núcleo de Estudos Contemporâneos de Língua e Literatura Italiana, o NECLIT, também aqui da UFSC, e que foi financiada pelo edital Pro Humanidades do CNPq. Bem, nesse momento de conclusão do projeto, gostaria de expressar minha eterna gratidão a toda a equipe envolvida, especialmente às professoras e os professores com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, compartilhando experiências e aprendizados. Foi um prazer enorme conhecê-los e estreitar relações com todos vocês. E fazer um agradecimento especial à professora Patrícia Petterli, que foi quem primeiro me convidou a fazer parte dessa iniciativa, e ela que coordenou todo o período, né, todo esse projeto ao longo desses 2 anos, trazendo ideias super interessantes, promovendo encontros, fomentando diálogos. Então, muito obrigado a todos e todas vocês. Bem, no Conectando Culturas, os pesquisadores e as pesquisadoras tiveram autonomia para desenvolver propostas com o objetivo de aproximar culturas. No meu subprojeto, de maneira mais específica, eu segui 2 direções principais. Primeiro, eu identifiquei e descrevi estruturas específicas da língua italiana a partir da obra Il Principe, de Niccolò Machiavelli, uma obra que foi publicada póstuma em 1532. Essa obra, como vocês devem saber, possui muitas traduções, então, num segundo momento também, mas sempre conectado ao Príncipe, eu fiz comparações do texto original com algumas dessas traduções para o português. E, finalmente, eu elaborei um percurso didático que tivesse como foco central a reflexão linguística contextualizada. Sobre esse último ponto, né, então a reflexão linguística contextualizada, é importante destacar que, embora os debates recentes, tanto na área de ensino quanto de linguística, enfatizem a necessidade de se levar à sala de aula nos diferentes níveis de ensino, a diversidade e a variação linguística, o ensino de gramática, mesmo o de ensino de o ensino de línguas estrangeiras, mesmo no contexto universitário, onde a gente tem muita liberdade para formular nossas aulas, o ensino continua a ser bastante prescritivo. O que isso significa, né? Que normalmente se passa uma regra e se leva o aluno a praticar essa regra, então adotando também uma perspectiva bastante dedutiva. O professor ensina tintim por tintim e depois o aluno aplica essas regras nos exercícios, né? Na minha perspectiva, essa dinâmica precisa ser um pouco alterada, né? Em primeiro lugar, colocar os alunos diante de usos reais da língua e não ali levando ao contato com frases idealizadas, com frases criadas ad hoc, e incentivar, num segundo momento, que esses alunos sejam de fato protagonistas do aprendizado. Quer dizer, eles precisam ser motivados ali a pensar de maneira mais ativa a linguagem e todo o poder envolvido nessa nossa capacidade de se comunicar. Bem, então é fundamental promover aulas que desafiem a pensar, né, que procure fazer com que o aluno reflita sobre a linguagem, pense nos matizes de significado contidos nos textos, nas curiosidades e particularidades envolvidas no fenômeno linguístico. Nesse sentido, o percurso didático que eu propus na reta final aí do meu trabalho se baseou na leitura e na análise da obra El Príncipe, como eu já disse, e as aulas procuraram integrar sempre gramática, literatura e tradução, utilizando também ferramentas computacionais para análise de textos. Essas aulas foram oferecidas em uma disciplina voltada para alunos já com nível intermediário da língua italiana, e como recorte metodológico, eu me concentrei na categoria pronome. Uma classe de palavras que eu considero muito relevante, em primeiro lugar, por conta do seu papel dentro da estrutura do príncipe, né, dentro do estilo do Maquiavel, mas também por conta da minha experiência de ensino de língua italiana, que diz que há grande dificuldade por parte dos aprendizes brasileiros no aprendizado desse tipo de estrutura, né? É também importante que eu destaque que esse trabalho com a categoria com a classe de palavra dos pronomes, ela aconteceu em várias etapas. Num primeiro momento, eu trabalhei com os pronomes de tratamento,
os resultados foram apresentados num capítulo contido nessa obra aqui, que se chama Desarquivando o Literário, Percursos entre Línguas. O meu capítulo, de forma mais específica, se chama Desarquivando o Cânone, um estudo sobre o efeito retórico dos índices de pessoa em Il Príncipe, que foi publicado em 2024. Em uma outra oportunidade, orientei uma pesquisa de iniciação científica sobre os pronomes demonstrativos e ali a gente chegou à constatação de que os pronomes demonstrativos eles constroem hierarquias dentro do texto, refletindo iconicamente as diferentes posições de poder entre o enunciador e o enunciatário, no caso, virtualmente Maquiavel e Duque de Urbino, né? Mais recentemente, então, eu me voltei para uma outra categoria de pronomes, os pronomes clíticos, sobretudo na função de objeto direto e objeto indireto, também conhecidas, né, como função acusativa e função dativa. Um elemento que para mim se mostrou bastante estrutural e muito relevante para a construção da tessitura da obra Il Principe. Bem, como eu já disse, a escolha pelos pronomes, obviamente, se baseia na minha experiência como professora nos últimos 15 anos, mas também em pesquisas científicas que foram já publicadas, como o artigo O Sistema Pronominal em Italiano e o Português Brasileiro, de Lunati, Porcelato e Santoro, que foi um artigo publicado na revista de Italianística em 2023. Bem, quanto ao percurso didático, então, que eu implementei, num primeiro momento foi feita a ilustração do fenômeno, quer dizer, dos pronomes direto e indireto no texto de Maquiavel, a partir das sentenças que eram utilizadas ali pelo próprio autor, e também a partir do que os aprendizes já conheciam sobre esse tema. Em seguida, foi proposta uma atividade de identificação e classificação, em que cada aprendiz ficava responsável pela identificação e classificação em alguns dos capítulos do livro, e depois eles tinham que me mostrar o resultado de todo esse trabalho, e ali eu fazia, então, uma correção dessas identificações e classificações, evidenciando os principais erros cometidos, né? Finalmente, na última etapa dessa experiência didática, os aprendizes e as aprendizes tinham que comparar e propor uma descrição do paradigma dos pronomes diretos e indiretos em Maquiavel, que é um esquema, né, pronominal de 1500, ao paradigma vigente hoje na língua italiana, encontrando similaridades ou diferenças e se sensibilizando, em última instância, para a variação diacrônica, né, para a mudança que aconteceu ao longo de todo esse percurso, ao longo de toda essa trajetória histórica da língua italiana. Os resultados dessa proposta foram bastante positivos. Os alunos participaram ativamente das atividades e avaliaram as práticas como divertidas e desafiadoras, o que se mostrou bastante surpreendente para a gente, né? Entretanto, muitos deles expressaram frustração por não terem tido oportunidades anteriores para se dedicar à reflexão metalinguística com mais profundidade, mostrando a necessidade de maior ênfase nesse tipo de trabalho com a linguagem, inclusive nos nossos cursos de letras. Embora os resultados não possam ser generalizados, né, uma vez que a experiência didática envolveu um número reduzido de aprendizes, as atividades se mostraram eficazes para promover a percepção de fenômenos dificilmente percebidos em outros tipos de exercícios mais convencionais de gramática, como aqueles de completar lacunas, que são bastante praticados, né, nas nossas salas de aula, os chamados close, ou mesmo com as perguntas de interpretação de texto, que são hoje muito preponderantes nos livros didáticos. Por fim, comprovaram-se os benefícios dessa abordagem, que se mostrou capaz de promover o exercício da curiosidade intelectual e a adoção de práticas científicas no ensino. Quer dizer, graças a esse percurso, eu pude compreender que, de fato, através de uma metodologia mais indutiva, em que o aluno pensa por conta própria, ele se sente mais curioso intelectualmente para investigar, desvendar os mistérios, verificar as nuances ali, se colocando de fato como protagonista do próprio aprendizado e da construção de novos conhecimentos. Esse projeto então se mostrou como é possível incentivar o prazer pela descoberta em contexto universitário, contribuindo assim para a formação de futuros profissionais na área de letras. Bem, isso é tudo. Esse foi o meu projeto individual. Caso tenham ficado
dúvidas, curiosidades, ou mesmo que vocês tenham se sentido interessados em compreender mais o que está por trás de toda essa investigação, não hesitem em me contatar, vai ser um prazer contribuir para novos diálogos. O meu endereço de e-mail é grazielefrangiotti@gmail.com. Fiquem muito à vontade para me escrever e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.